Eu tava com um pouco de dúvida sobre a ordem que eu ia apresentar as coisas, mas resolvi fazer esse vídeo aqui sobre o VMapping, que acho que é algo que vai ser bem útil para esse primeiro trabalho ainda, né? Mas para outras coisas depois também. Ah, é uma coisa muito importante para fazer qualquer tipo de material e textura em 3D. É meio esquisito, meio estranho no começo, mas acho que rapidinho vocês pegam o jeito, tá? Eu vou começar com um exemplo bem simples, bem fácil. É um exemplo clássico de um exercício clássico de OVMap para vocês começarem. Depois, à medida que vocês forem treinando e experimentando, vai ficar mais fácil de aplicar isso em outras coisas mais complexas, tá? É... Vou fazer o seguinte, vou criar uma caixa. Eu vou modelar uma caixa de sucrilhos, tá? Finge que eu tô, finge que eu tô modelando lá minha sala de jantar. Eu quero botar uma caixa de sucrilhos em cima da mesa. Não estou me preocupando aqui com escala, coisas do tipo ainda, porque né, não é o nosso foco aqui. Quero mostrar só o que é o VMapping para vocês visualizarem. O que acontece? Eu quero agora que minha caixa de sucrilhos tenha a embalagem, né? Na hora de criar meu material, eu tenho aqui o base color, eu preciso de uma foto da caixa para poder ter a embalagem certinha. Então eu vou criar um node de image texture, vou espetar aqui no meu base color. Não vai aparecer nada, é claro, porque eu ainda não escolhi minha imagem. Tá aqui na minha pasta. No mundo perfeito, a gente sempre teria todas as imagens de todos os lados do objeto para criar o material, né? Nem sempre dá para fazer isso. Se eu quisesse, por exemplo, um nível de detalhe muito alto, eu podia comprar uns sucrilhos no supermercado, escanear os 6 lados, por exemplo, e fazer os materiais. Mas vamos imaginar que eu estou com pressa, eu estou criando um objeto que vai ficar lá no fundo do cenário do meu filme, ninguém vai ver os detalhes. Eu vou tentar resolver tudo só com uma foto, tá? Para vocês visualizarem melhor como que o VMap funciona. Qual que é o meu problema? Eu preciso explicar para o Blender qual pedaço daquela foto eu quero em cada face do meu objeto, né? Isso aqui não está aparecendo numa caixa de sucrilhos ainda. É, Vamos entrar na janela do VMap, então, para entender como é que a gente pode corrigir isso. Tá? É uma aba que tem aqui em cima. O que está acontecendo, né? Vamos tentar pensar com a cabeça do Blender. Eu tenho minha foto de sucrilhos aqui do lado direito e eu tenho a minha caixa aqui. Tá? Assim dá para ver melhor. Eu preciso explicar para o Blender, é, por exemplo, que essa face daqui, eu preciso que ela ocupe, eu preciso que ela mostre toda a frente da caixa, por exemplo. Tá? Então, o que eu posso fazer? Quando eu seleciono cada face no meu objeto, aqui na janela esquerda, ele mostra para mim aonde naquela imagem que eu usei de material que está mapeando, onde que essa face tá posicionada, né? O que é UV Mapping ou UV Editing? No 3D, a gente usa as letras X, Y, Z para falar dos 3 eixos do universo tridimensional, né? Para não confundir, quando a gente está trabalhando no universo bidimensional, a gente chama os 2 eixos, né, de altura e largura de U e V, para não confundir com o X e o Y do outro universo, tá? Então, basicamente, eu tenho que explicar para o Blender, no universo 2D, no universo do U e do V, aonde que esses pontos precisam ficar para que lá no universo 3D o meu material fique certinho. Então, se eu selecionei aqui essa face, eu posso selecionar aqui do lado esquerdo com os mesmos comandos, tá? Eu vou selecionar o meu vértice aqui e arrastar ele com o mouse, usando o atalho G de grab. E ali ele vai atualizando a posição, tá vendo? Do lado direito. Só que tá torto, né? Essa face não era para ser assim. Eu vou ter que rotacionar
até achar a orientação certa que eu quero, tá? Basicamente, eu vou arrastando esses pontinhos para lá e para cá em cima da minha imagem até encaixar com o que eu quero. Pronto. Eu posso fazer isso com todas as faces. Tá? Eu vou girar isso aqui. Vou arrastar os pontinhos. Agora eu quero pegar essa lateral, por exemplo. Vai ficar um pouco borrado, um pouco desfocado comparado com o resto, porque a foto original está em perspectiva, né? Mas o Blender vai corrigindo a marra e a geometria. Tá bem honesto, para falar a verdade. Vamos fazer a tampa da caixa, por exemplo. Edit Mode, seleciona a face. Na janela do V, ele já mostra a face onde que tá. Ok? Como é a tampa, eu acho que a orientação não faz muita diferença. Tanto faz se ficar de cabeça para baixo ou não. Não vou preocupar com isso, não. Mas tá ali minha tampinha. Ok? Se tivesse num cenário lá no fundo, ó, aí do outro lado tá errado ainda, porque eu só corrigi aqui, né? Se eu tivesse fazendo um cenário e essa caixinha tivesse lá no fundo, em cima do armário, assim, ó, tá? Engana bem, né? Aí, claro, você pode pôr mais detalhes, você pode arrumar fotos de referência melhores, etc, etc. Tá? Mas o VMap é isso. Só para vocês visualizarem também, tem uma coisa importante no VMapping que é você marcar no objeto aonde que você vai abrir, entre aspas, essa malha, né, do objeto. Então eu fiz aqui de um jeito mais tosco, mas isso aqui é só uma caixa. Imagina se fosse um objeto mais complexo, tipo uma bola de futebol, por exemplo, que é uma esfera, ou se eu quisesse modelar uma fruta, né, uma banana, uma melancia, sei lá. Tem uma coisa em UV Editing que chama Unwrap. Eu vou fazer aqui para vocês visualizarem melhor. Então, por exemplo, nessa imagem da esquerda, eu tenho essas três faces que eu editei aqui, né? Um outro jeito de fazer isso aqui seria assim, ó. Eu posso selecionar essa linha de fora, tá vendo? Eu vou apertar F3, Unwrap. Aí, hoje em dia o Blender tem um monte de opções aí, Unwrap Conform, Angle Base. Eu vou botar nesse Minimum Stretch aqui. Porque normalmente quando a gente trabalha com V, a gente quer que a imagem não fique esticada, né? Para não ficar muito borrado. Ele vai se virar para abrir, né? Essas três. Desculpa, eu esqueci a parte mais importante. Eu pulei uma etapa aqui. Eu vou selecionar a linha de fora e eu tenho que dar primeiro um Mark Sim. Sim é tipo costura de roupa. É a mesma ideia. Eu vou explicar para o Blender, olha, essas linhas aqui, esses vértices que eu selecionei, você vai cortar o objeto a partir deles, para tentar jogar lá na minha imagem, tá? Eu vou dar um Mark Sim. Agora, quando eu selecionar tudo e der o Unwrap, ficou bem diferente, tá vendo? Então agora minha caixa está separada em duas partes só. Tá vendo aqui? Essa da frente é essa. Isso aqui que eu selecionei, o Blender chama de ilha. É um conjunto de faces que é definido por um sim desse que eu cortei, uma costura dessas, né? Então eu conseguiria posicionar isso aqui tudo junto, ó, com uma coisa só. Eu vou tentar fazer um ponto de cada vez aqui. Se eu achar, né, onde que é o lado certo, eu posso fazer tudo mais rapidinho. Acho que é aqui, ó, vamos ver. Isso. Tá vendo? Agora, os- tudo isso aqui é uma ilha só, como para usar o termo certo do Blender, né? Se eu editar lá, ó, o mapeamento do objeto vai mudar todo. Mas agora, essas três faces aqui,
Lá no meu mapeamento V, elas entram com uma ilha só. Para editar outra ilha agora, eu tenho que selecionar todas as faces aqui, né? A outra ilha aparece. Então vamos ver o outro lado da caixa, por exemplo. Minha outra ilha agora é essa parte de trás aqui. Posso fazer a mesma coisa, vou usar a mesma imagem mesmo. A cara do tigre tá aqui. Isso. Vamos tentar acertar os vértices um por um agora. Igual eu fiz do outro lado. É tipo um quebra-cabeça mesmo. Você vai encaixando um pontinho em cada parte. Ia lá, errei. Era assim, ó. Não é? Peraí que a outra ilha foi junto. Sim. Acho que era isso. Peraí. Aqui, aqui, aqui. Hum, hum. Tô me perdendo agora, peraí. Tem alguma coisa errada com essa ilha. O que que é? Deixa eu mover esse ponto central aqui, que eu vou chegar melhor. Engraçado, parecia certo. Será que era assim então? Peraí. É porque essa ilha devia estar invertida, né? Porque a caixa tá. Eu tô olhando de baixo pra cima, acho que é por isso que tá estranho. Mas aí vai ficar errado, peraí. Isso aqui. Deixa eu visualizar aqui do lado direito. Ah, tá. Então a face de baixo é essa daqui. Então isso daqui tem que estar em cima. Selecionar ele todo, peraí. Então essa face aqui é a de cima, vamos lá. Pronto. Isso aqui. Isso aqui seria a caixa, a tampa, né? A frente. Ele tá de cabeça pra baixo. O outro foi tão rapidinho, agora eu tô apanhado aqui. Isso vem pra cá. É isso? Não, tá torto, peraí. Ah, tá de cabeça pra baixo, mas tá quase, ó. Vou só corrigir aqui, pronto. É claro que a primeira vez deu tudo certinho, né? A segunda agora eu tô apanhado, mas tudo bem.
Aqui é a mesma coisa, ó, é só rotacionar a face inteira. É isso, tá? Ó, uma caixa de 6 faces. Deu um trabalhinho aí, mas para vocês começarem a treinar, etc. Acho que é um bom desafio aí. E aí outra coisa, né? Depois que vocês fazem esse mapeamento V, vamos supor, eu quero fazer alguma modificação qualquer aqui no meu objeto. É mais fácil você fazer o mapeamento primeiro e depois você fazer as modificações que você quer, né? Porque é mais simples, tem menos. É mais fácil fazer o mapeamento quando você tem menos polígonos, menos detalhes e tal. Aí depois você modifica o seu objeto, coloca os modificadores que você quiser, tá? É, o mapeamento V continua o mesmo. Você vê, se eu selecionar aqui, ó, os polígonos novos que eu criei estão todos lá. Mas como eu posicionei antes, quando tinha menos polígono, ele mantém o mapeamento daquelas linhas e é bem mais fácil fazer esse tipo de operação quando o V já está pronto primeiro, né? Você cria o mapeamento V com o mínimo de polígonos que você precisa e depois você acrescenta os detalhes no modelo, o seu mapeamento vai ficar preservado, tá? Eu, pelo menos, acho mais fácil fazer assim. É isso. Então, por exemplo, no caso do trabalho da hora de jantar, vocês podem usar esse mapeamento V para fazer uma toalha para mesa, por exemplo. Ou então um jogo americano, você acha uma foto do jogo americano que você gostou, modela o formato dele e aplica o material com a foto que você gostou, por exemplo, tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre... vocês estão vendo que essa caixa tá lisinha demais? No próximo vídeo eu vou abordar isso. A gente vai falar de materiais usando imagens, né, para botar um pouco mais de textura, para deixar o objeto com uma superfície mais realista, né? Ao invés de ficar com essa cara de PlayStation, beleza?